O técnico Mano Menezes comandou nesta quarta-feira uma atividade com os portões fechados no CT Parque Gigante, onde o zagueiro colombiano Nicolás Hernandes participou do treinamento com os demais jogadores. O zagueiro deverá ser anunciado ao longo das próximas horas e já poder estrear no sábado contra a equipe do Aimoré. No mercado de transferências, Luiz Adriano foi anunciado. Contrato até a metade do ano que vem e deverá ser titular até a chegada de Ener Valencia na metade do ano. A direção do Internacional traça um plano para ter Arangues na primeira fase da Libertadores da América e, enquanto isso, busca um primeiro volante para o restante do Campeonato Gaúcho. Com dificuldades em trazer Richard Rios, o nome de Hernani, ex-Atlético Paranaense e atualmente no futebol italiano, ganha a pauta. Já em BH, D'Alessandro dá continuidade à sua carreira no futebol e deverá ser anunciado no Cruzeiro. Esse é o Diário do Inter KTO, de quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quarta-feira. Treinamento pela manhã no CT Parque Gigante teve os portões fechados. O técnico Mano Menezes fez mistério e o seu primeiro treino tático dessa semana, preparando a equipe que vai enfrentar o Aimoré neste sábado pelo Campeonato Gaúcho, lá no Estádio Cristo Rei. Eu já havia dito no Diário do Inter KTO de ontem que um dos motivos para o treinamento ser fechado foi a primeira presença de Nicolás Hernandes, zagueiro colombiano, junto com os demais jogadores. Mano Menezes incluiu o zagueiro colombiano, mas ele ainda não foi sequer anunciado. E por isso houve uma preservação dessa situação e o treinamento ele foi fechado. De qualquer maneira, eu, ao longo dessa quarta-feira, conversei com algumas pessoas do Internacional para saber o que tem de errado nessa situação do Nicolás Hernandes. Todos me garantiram que não há nenhuma dificuldade na negociação e que ele será assim anunciado, até porque ele já rescindiu o contrato lá com o Atlético Paranaense. É mais uma questão burocrática que está atrasando um pouco o anúncio. Nada demais, Nicolás Hernandes deve ser anunciado nessa quinta-feira e aí registrado no BID para poder ser inscrito no Campeonato Gaúcho e talvez já estar relacionado no sábado contra a equipe do Aimoré. Tá. Então o Nicolás Hernandes já treinou e deve ser anunciado nessa quinta-feira, muito possivelmente. O próximo assunto que eu quero trazer aqui, e foi a principal notícia do dia, ela envolve o atacante Luiz Adriano, que foi anunciado como novo reforço do Internacional de maneira oficial. 35 anos com contrato até junho do ano que vem. Eu já dei aqui alguns detalhes sobre o salário do Luiz Adriano. Ele vai ganhar R$250 mil por mês. E a cada jogo que ele completar 45 minutos, ele ganha mais R$25 mil por mês. Não é a cada 45 minutos, é a cada jogo que ele completar 45 minutos. Então vamos lá. Se ele fizer 90 minutos numa partida, ele ganha R$25 mil. Se ele fizer 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos em 3 partidas, ele não ganha nada. A cada jogo que ele fizer 45 minutos ou mais, ele ganha R$25 mil. Esse é um dos bônus de produtividade de um salário que é relativamente baixo. Na tarde desta quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal reagindo aos lances de Luiz Adriano no Antalyaspor da Turquia, para a gente entender um pouco qual a forma que chega este jogador. Ele deve ser titular ou deve brigar por posição até a chegada de Ener Valencia. Ele e Pedro Henrique brigam por essa posição até porque o alemão ele ficou um pouco abaixo ao longo dos últimos jogos. O Luiz Adriano vai brigar por essa vaga. A expectativa é que ele seja inscrito no Campeonato Gaúcho e possa estrear no Clássico Grenal. Desembarque em Porto Alegre na sexta-feira para assinar contrato e aí, enfim, definitivamente se integrar ao grupo do Internacional. Próximo assunto são os volantes, tá? É a última contratação do Internacional nesse período da janela, antes do fechamento de inscrições do Campeonato Gaúcho, mas não é certo que o Inter vai conseguir, até porque tem tido algumas dificuldades. O Inter gostaria de fechar esse nome. Tenta o Richard Rios, mas a negociação ela já é quase descartada nos bastidores, tá? E hoje surgiu a informação através do Lucas Colar de que o Hernani volante que joga no futebol
italiano. Ele foi formado na base do Atlético Paranaense, passou pelo Parma e atualmente joga pelo Genoa. Ele estaria na mira do Internacional, volante de 28 anos de idade. Conversei com alguns dirigentes do Inter que negam essa informação, mas o Colar é muito bem informado, então eu deixo aqui que o Hernani talvez, quem sabe, pode aparecer e o Inter pode fazer uma investida neste jogador. A direção quer contratar um primeiro volante, mas talvez não dê tempo no Campeonato Gaúcho, aí segurem um pouco, pensando no retorno do Gabriel e pensando em Copa Libertadores da América. Falando em Libertadores da América, uma das investidas que a direção do Internacional vai fazer envolve um plano para Arangues ter a sua vinda a Porto Alegre antecipada, e para isso ele precisa ser liberado pelo Bayer Leverkusen, clube do qual ele tem contrato até a metade desse ano de 2023. O Inter aposta em um certo desgaste do Arangues lá no Bayer Leverkusen, porque ele está sem jogar, porque ele está insatisfeito, o pessoal lá na Alemanha não está satisfeito com ele também, e esse desgaste em determinado momento pode fazer com que os caras, Arangues, tá bom, pega tuas coisas e vai para Porto Alegre, tá? Vai jogar lá no Internacional, porque não está jogando no Bayer Leverkusen, tá? Então os caras mais por birra mesmo acabaram não liderando, mas o Inter entende que ao longo das próximas semanas essa situação pode se arrefecer, ela pode se flexibilizar e o Bayer liberar o jogador. E o grande objetivo, para abril, para que Luiz Adriano jogue a primeira fase da Libertadores da América. Esse é o objetivo do Internacional sobre o volante chileno, que já foi anunciado, inclusive, com pré-contrato, chega oficialmente ao Beira-Rio a partir da metade do ano. Uma outra informação que sempre é ligada ao Internacional, porque o nome dele é muito somado ao nome do Inter, está em meio ao nome do Inter, que é D'Alessandro, um dos grandes ídolos da história do Internacional. O D'Alessandro está fechando com o Cruzeiro, onde será coordenador técnico, uma indicação inclusive de Ronaldo Fenômeno, tá? Que é o dono do Cruzeiro. As negociações já estão adiantadas. No fim de semana o D'Alessandro almoçou com os dirigentes cruzeirenses e deve ser anunciado nessa semana. Muita gente tinha expectativa, o D'Alessandro para ser um coordenador técnico no Internacional. A direção do Inter, que teve esse cargo vago após a saída do Paulo Autuori, optou por não escolher o D'Alessandro, porque entende que essa função precisa ser feita por alguém com experiência nessa função. E aí, depois do Paulo Autuori, se contratou o Sandro Orlandelli, que executou essa função no Bragantino, no Santos, na Europa, também em outros clubes. O D'Alessandro acabou não sendo, mas o ano que vem o D'Alessandro vai estar no radar do Internacional, tá? Vai estar no radar, mas antes disso ele está empregado agora no Cruzeiro, deverá ser anunciado ao longo desta semana. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A KTO lançou uma baita nessa quarta-feira que envolvia o jogo do Porto contra o Inter de Milão. Se o PP e o Otávio fizessem gols, a odd era 81. Nenhum dos dois fez gols, mas a gente tem um clássico pela Europa League agora nessa quinta-feira. Os jogos da Champions tão bom, tem Europa League e tem United Barcelona. Odd do United 2.25, odd do empate 3.13 e odd do Barcelona 3.3 também. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!